advogado e em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Hoje, o nosso convidado especial do programa Retrato é o deputado estadual Eduardo Braide. Autor da Lei de Combate ao Câncer, ele também se destacou no Parlamento Estadual devido à sua liderança e o respeito que conquistou frente aos seus colegas parlamentares. Deputado, seja bem-vindo ao programa Retrato. Obrigado, Vães, pelo convite. Deputado, vamos iniciar conversando sobre justamente isso, o princípio de sua carreira. Como é que foi a sua infância, onde estudou, que tipo de educação o senhor recebeu que acabou, no final de tudo, direcionando ao mundo político? Olha, eu estudei aqui em São Luís mesmo, estudei no Colégio Reino Infantil aqui em São Luís. Depois tem até um fato engraçado na minha vida, que o primeiro vestibular que eu acabei passando foi para administração na UEMA. É um fato até engraçado eu contar essa história. Passei nesse primeiro vestibular para a UEMA e perdi a matrícula no dia de fazer a matrícula, perdi o prazo para fazer a matrícula. Ao perder o prazo para o vestibular de administração, que tinha conseguido passar na UEMA, decidi estudar novamente e passei para Direito na UFMA. Então eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Logo após sair da faculdade, fiz o exame da ordem e recebi a carteira de advogado e posso dizer assim que iniciei a minha vida profissional com um escritório de advocacia. Bom, por essa iniciativa a gente percebe que o senhor teve uma infância relativamente bem abastecida, vamos dizer, pela família, por recursos, etc. Em que momento você teve uma educação que acabou lhe dando um senso crítico mais apurado em virtude das nossas problemáticas sociais? Olha, viver numa família de político, na verdade, meu pai foi deputado por 5 mandatos, foi inclusive presidente aqui da Casa da Assembleia Legislativa no ano de 91 e 92, então isso fez com que eu aprendesse a conviver com a política, vamos dizer assim, mais cedo do que uma pessoa que não está com um político dentro da sua família. E, naturalmente, ao conviver com a política, você convive com os problemas sociais, uma vez que eu entendo que o político, na verdade, ele é um empregado do povo. Ele serve para poder, no primeiro momento, verificar aquelas dificuldades, as necessidades, na verdade, da população no que diz respeito a obras e serviço público e, através do seu trabalho, tentar canalizar energia no sentido de que esses pleitos sejam atendidos, essas reivindicações. Então, por ter um membro da minha família que era político, no caso meu pai, que foi deputado estadual, eu acabei ingressando na política, mesmo sem ser a política partidária no primeiro momento. Mas a política do dia a dia, de ver as pessoas serem recebidas na nossa residência, de ver e acompanhá-lo, inclusive, em viagens ao interior, e evidentemente que isso despertou em nós, na verdade, a disposição de fazer a política, a disposição de chegar um dia até ter mandato e aí sim, com o mandato, trabalhar em favor do povo do Maranhão. Seu pai então recebia a comunidade na própria casa e na sua idade, que era bem jovem, como é que você acabava lidando com essa situação? Muitos jovens se sentem incomodados, às vezes até com a privacidade um pouco invadida, não é? Isso chegou a incomodar? Olha, uma coisa interessante de dizer é que eu não faço política por profissão. Então, assim, eu entendo que a política, para que você ingresse nela, você tem que gostar da atividade do político. Eu não tenho empresa, eu não tenho nenhuma outra relação hoje que não seja a minha vida pública de deputado. Então, até o meu escritório de advocacia, eu tive que me afastar por conta do ingresso na vida pública. Então, eu respondo a essa sua pergunta dizendo que, na verdade, foi o prazer em desenvolver a atividade política, em conversar com o povo, em ver realmente, sentir as necessidades daquelas pessoas que realmente precisam da atenção do poder público executivo, do poder público legislativo, e assim, com esse prazer, na verdade, essa vontade e esse gosto da atividade política, foi que realmente eu me interessei de me candidatar e ingressar aí na vida pública. Teve algum episódio em especial que chamou sua atenção, que despertou para a noção de que realmente eu posso ser um bom político? Algum problema que você resolveu de uma determinada família? Sempre existem situações em que, após você conseguir solucionar o problema, você acaba tendo a confirmação para si próprio de que esse é o caminho. Olha, eu fui presidente da CAEMA, fui diretor-presidente da CAEMA, na época fui o diretor mais jovem que a CAEMA já teve, e na época em que trabalhei na CAEMA, nós desenvolvemos um programa chamado Água em Minha Casa, que foi levar água para os municípios com menor IDH no Maranhão. E um fato que até hoje
não sai da minha memória, eu tenho inclusive gravado no meu celular esse momento. Foi ao chegar na cidade de Icatu, conheci uma senhora chamada Dona Doralice, que no dia em que nós fizemos a inauguração do sistema de abastecimento na casa dela, ela chorava e não acreditava que aquilo estava acontecendo. Então eu gravei essa cena, gravei a conversa que tive com ela, e por 70 anos Dona Doralice teve que caminhar 1,5 km em um areal para poder buscar água numa lata que colocava na cabeça. Muitas das vezes ela não tinha forças para fazer isso, pedia aos filhos, pedia aos netos. Então, sem dúvida nenhuma, foi um fato que me marcou, foi esse episódio na cidade de Icatu, quando essa senhora, após 70 anos de vida, consegue ter esse bem que para nós é tão simples, para mim e para você, mas que para muitos maranhenses ainda vivem uma realidade que realmente precisa ser olhado com mais carinho por parte do poder público. Interessante o senhor mencionar isso, inclusive com relação à sua juventude, que no mundo da economia, muito se diz que aquele que aos 20 anos não tem ideologia, ele não tem coração. E aquele que aos 40 anos permanece com esses preceitos ideológicos, ele não teria intelecto, não estaria caindo na realidade. Não é? Essa paixão da juventude, essa coisa de realização política que nós vemos, inclusive hoje no Brasil, tantos jovens se manifestando através de protestos, deixando claro que estão insatisfeitos com as coisas, isso ainda persiste? Como é que começou naquela época? Olha, sem dúvida, a juventude, na verdade eu costumo dizer que o jovem, ele muitas das vezes não tem medo daquilo que aqueles que já estão há mais tempo têm medo. Ou seja, ele passa a ser mais audacioso. Mais ousadia. Mais ousadia, mais audacioso, ele não tem medo da derrota, ele não tem medo, na verdade, muitas das vezes, nem da própria exposição pública, de acordo com as ideias e com os pontos de vista defendidos por eles. E eu acho que isso é o que favorece, na verdade, as mudanças sociais que vêm acontecendo em nosso país. A gente teve recentemente os episódios de manifestações que eclodiram em todo o Brasil e que dessas manifestações já houveram frutos positivos. Os investimentos na área de mobilidade urbana aumentaram por parte do governo federal, prefeitos, governadores, todos na verdade tiveram que parar e repensar um pouco, inclusive da forma, da condução do processo político que vinha sendo tomado antes dessas decisões. Então, se você pegar as imagens, na verdade, se você pegar os movimentos que aconteceram ao longo do Brasil, você vai ver nesses últimos episódios que, primeiro, eles foram iniciados por jovens. Segundo, aqueles que não eram jovens e participavam do movimento, participavam a convite dos jovens. Então, eu tive a oportunidade de estar em São Paulo no período de uma dessas manifestações e eu cheguei a conversar com um casal de pessoas de mais idade e que me diziam que estavam ali porque os filhos assim os tinham convencido. Então, realmente, você percebe o papel que a juventude tem nesses momentos de rompimento, na verdade, de uma realidade que está posta hoje para uma realidade que a juventude entende que tem que ser a realidade a ser colocada para o nosso país. Enquanto esteve na presidência da CAEMA, que experiências administrativas o senhor trouxe aqui para o Parlamento Estadual e que, inclusive, chegaram a se tornar projetos de lei, por exemplo? Olha, primeiro dizer que é um desafio muito grande. Você dirigir uma empresa como a CAEMA, na verdade, é a maior empresa pública estadual. Eram mais de 2.000 funcionários na época, levando em consideração os concursados e os contratados. Eu fui um presidente que fiz o concurso público da CAEMA. Na época, todo mundo tinha a fama de que entraria na empresa através de algum apadrinhamento político e eu realizei um concurso público para mais de 1.000 vagas, para que vocês tenham uma ideia. Nunca a CAEMA tinha tido um concurso público dessa magnitude e foi realizado na nossa gestão esse concurso público. O programa Água em Minha Casa, que foi criado, é algo que também me deixou, vamos dizer assim, uma experiência muito grande do que é ver a importância desse líquido tão precioso na vida das pessoas. Eu cheguei, enquanto presidente da CAEMA, a ver um fato também em São Bernardo. Não me esqueço o dia em que fui lá e que num local, em um açude, o resto de água que se tinha estava sendo disputado por algumas cabeças de gado e, de outro lado, algumas pessoas também colhendo aquela água para poder levar, cozinhar, banhar e, quem sabe, até beber. Então, assim, é a experiência que, na verdade, nos mostra que o homem público tem que estar voltado, principalmente
para aqueles locais, aquelas pessoas que realmente não conseguiram ter acesso ainda aos serviços públicos que devem ser oferecidos pelo governo do estado, pelo governo federal e pelos governos municipais. Apesar desse esforço que o senhor concentrou na empresa, qual é a sua opinião hoje, olhando de fora, como político inclusive, o que falta para que essa empresa consiga atender uma demanda que é muito expressiva, todo o estado, num estado que possui recursos hídricos, mas ao que parece que a questão operacional da empresa ainda continua com alguns gargalos? Olha, eu respondo com muita tranquilidade a essa pergunta. Eu já ouvi aqui no plenário diversos debates acerca do funcionamento da operação da Caema, já vi alguns defenderem a privatização da Caema, já vi alguns, na verdade, defenderem o aumento do investimento da Caema, mas a verdade é que a Caema, um dos grandes problemas da Caema, que muita gente não sabe, são as ações judiciais que a Caema vem respondendo ao longo dos anos. Existe uma ação judicial que corre contra a Caema, para que você tenha uma ideia, que o valor que, enquanto eu estava lá, o valor atualizado do débito era maior do que todo o patrimônio da empresa. Então veja você a dificuldade que se tinha de administrar a empresa como a Caema. Diversos bloqueios judiciais acontecem a todo dia na Caema por conta de ações mais antigas que já vêm tramitando, ações de 20 anos, ações de 15 anos que vêm tramitando ao longo do tempo. Mas respondendo a sua pergunta de forma bem simples e clara, eu entendo, pela pouca experiência que tive, por onde passei por lá, pelas viagens que tive em outros estados, eu entendo que a saída para a Caema é uma parceria público-privada. Não esquecer o lado público que eu acho que a Caema tem, porque o serviço que a Caema presta é essencial. E aí vou lhe dar um exemplo aqui. A SEMAR foi privatizada. Nós não podemos negar que após a privatização da SEMAR, houve uma elevação da qualidade dos serviços prestados pela empresa. Mas nós também não podemos negar as diversas reclamações que ocorrem por conta da SEMAR hoje ver só simplesmente o lucro. Então são pessoas que estão no interior, de baixa renda, que às vezes não conseguem se enquadrar no programa Luz para Todos, mas que ao mesmo tempo não conseguem ter o recurso necessário para pagar o consumo da energia. Isso se dá exatamente porque a SEMAR foi privatizada. Então, se por um lado melhorou a qualidade dos serviços, por outro aumentou a vontade de angariar recursos através do lucro, já que é uma empresa privada. Então eu entendo que a parceria público-privada estaria bem no meio, preservaria o lado da essencialidade dos serviços prestados pela Caema, tendo o seu lado público, ao tempo em que também conseguiria angariar recursos privados no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela empresa. Em meio a tudo isso, onde é que estava o curso de advocacia e o exercício do direito? Por diversas vezes, eu inclusive como presidente da Caema, e participando de encontros, participando de reuniões, por diversas vezes me chamavam de engenheiro. Então, pela necessidade que nós temos de nos aprofundar dos assuntos onde estamos trabalhando, e algo que eu tenho a felicidade, acho que até que foi de certa forma um presente que Deus me deu, é a facilidade que eu tenho de me adaptar nas áreas em que estou atuando. Então eu consigo, com uma certa facilidade, na verdade, pegar aquele assunto que estou à frente naquele momento, se for o caso de uma empresa, se for o caso de um projeto que esteja debruçado, e evidentemente que o lado de advogado me mostrava a correção, o caminho certo de onde ir, realmente a parte mais jurídica da coisa, mas o lado, como eu disse, também técnico, inclusive até já da área de engenharia, a gente não deixava de ter, até pelas experiências que aconteciam durante a administração da empresa. Rompimento da adutora do Italuís, o nível baixo da reserva do Batatã, isso tudo fazia com que, enquanto presidente, eu fazia questão de ir aos locais e participar, me inteirar e, inclusive, estudar sobre assuntos mais técnicos do que diz respeito à parte operacional daquela empresa. O senhor mencionou que entrou no mundo da política pela paixão e pelas experiências que viveu. Mas houve também uma certa pressão, uma responsabilidade de manter uma tradição familiar? Olha, confesso que não. Confesso que não, porque talvez se eu tivesse entrado na política naquele momento só da candidatura, eu realmente sentisse um peso maior. Mas como disse a vocês, a política entrou na minha vida muito cedo. Então eu, quando me candidatei, já passei a ver a política como algo natural. Então eu acabava desenvolvendo as atividades políticas sem um mandato. Então a única coisa que se diferenciou para mim foi, na verdade, através do mandato, o fortalecimento que tem das atividades políticas que passo a exercer. Então um fato também que muito me orgulhou recentemente
foi ter sido escolhido presidente estadual do meu partido aqui no Maranhão, algo que me traz, esse sim, me trouxe uma responsabilidade maior, que na verdade, dar os rumos para o Partido da Mobilização Nacional aqui no estado do Maranhão, e eu agradeço a confiança que me foi dada pela direção nacional do partido e aproveitar, como você disse, essas manifestações, e já que as manifestações foram originadas de uma mobilização muito forte, é o nome que carrega no meu partido, quem sabe, através da atividade do partido enquanto presidente, conseguir fazer com que essas reivindicações que foram levadas para as ruas, através da vida partidária, consigam um dia virar realidade ao povo do Maranhão, ao povo do nosso país. Você chegou a sofrer preconceito por ser tão jovem e, ao mesmo tempo, já entrar numa candidatura como deputado estadual? Eu costumo dizer isso desde a época que fui presidente da CAEMA e na época também de deputado, que a única coisa que diziam de forma pejorativa de mim era que eu era realmente muito novo, era um menino, era a expressão que todo mundo usava. Então que, portanto, não ia ter condições de desenvolver um bom trabalho, não ia ter condições de fazer. Então veja você o preconceito que a própria, não a sociedade, digo como um todo, mas talvez uma pequena parte da sociedade tem em relação à idade dos jovens. Todo mundo defende que o jovem tem que ter oportunidade, que o jovem tem que ter direito a um primeiro emprego, que o jovem realmente tem que participar da vida pública, mas na hora que um jovem entra para valer na vida pública, acontece esse tipo de preconceito. Ele é acusado de inexperiente. É acusado de ser inexperiente, e algo que me deixou de alguma forma muito feliz foi ter chegado a esse parlamento aqui. E quando assumi aqui meu mandato na Assembleia, já assumi como líder do segundo maior bloco da casa. Eu era o deputado, tirando o deputado André Fufuca, que era mais novo que eu era o deputado mais jovem do bloco naquele momento. Fui líder do segundo maior bloco dessa casa, fui titular das principais comissões dessa casa nos primeiros 2 anos, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Então, assim, acho que a juventude estava bem representada nessa área. E agora, no segundo biênio, faço parte da mesa diretora como segundo vice-presidente, o que nos dá a oportunidade de administrar a casa, juntamente com o presidente, de conduzir as sessões na ausência do presidente e do primeiro vice. Então é um outro tipo de experiência que a gente acaba tendo aqui no parlamento, que é fazer parte da mesa diretora. Interessante, o senhor já começou na frente a liderança de um grupo muito jovem aqui também, dentro do parlamento estadual. Como é que o senhor avalia o desempenho desse grupo até o momento? Olha, Vânia, se você ver desde o momento em que nós tomamos posse até hoje, todas as decisões que foram tomadas por esse grupo foram tomadas de forma consensual, de forma democrática e, mais do que isso, de forma unida. Daí porque você vê que praticamente, com raras exceções, em todas as votações que existem um clima de disputa, o nosso bloco, quando eu digo nosso bloco, eu não falo só o bloco oficial, mas o bloco dos deputados mais jovens, acabam tendo uma vantagem. Pela união, na verdade, ao tomar as decisões nas votações dessa casa. Isso foi demonstrado aqui ao longo já de diversas votações. Então eu acho que pela afinidade, até por conta da idade, pela afinidade das ideias, do pensamento, isso fez com que nós, os deputados mais jovens, nos aproximássemos, na verdade, um dos outros e fizesse com que realmente a gente tivesse uma unidade, até vou dizer assim, nas decisões tomadas no plenário dessa casa. Você tem, apesar de tão jovem, tem um perfil com bastante austeridade, seriedade, de concisão, inclusive nos seus pronunciamentos em plenário. Quando é que a gente pode conhecer o deputado Eduardo Braide, que tem um tempo para o lazer, um tempo para si, um tempo para a família? E qual é o momento em que você consegue se dissociar um pouco desse universo tão conturbado, com tantos debates às vezes calorosos que acontecem aqui mesmo no Parlamento Estadual? Olha, eu até esperava você me fazer uma pergunta, mas vou responder a esse seu questionamento se você me perguntasse: deputado, qual é o seu principal defeito? E eu dizia que talvez algo que me faz até, muitas das vezes, me deixar angustiado, eu sou um pouco perfeccionista. Na verdade, um pouco não, eu sou perfeccionista. E isso faz com que eu realmente, quando entro numa atividade, entro de cabeça mesmo e tento fazer e dar o melhor de mim. Eu, diversas vezes, tenho cobranças por parte da minha família. Eu sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma filha de 2 anos
e agora recentemente tive um casal de gêmeos que completam hoje 3 meses de vida, e isso faz com que realmente a gente muitas das vezes tenha que deixar a família de lado por conta da atividade política, seja pelas viagens nas bases, no interior, seja pelas atividades partidárias, seja pelas atividades aqui no plenário dessa casa. Mas, sem dúvida nenhuma, eu, como todo ser humano, preciso tirar aquele momento de lazer junto à minha família, junto aos meus amigos. E respondendo já a outra pergunta a você, se você perguntar se eu tenho um hobby hoje, mais do que jogar futebol, mais do que fazer uma atividade física, eu realmente gosto de pescar. Então, é uma atividade que aprendi, na verdade, um lazer desde cedo, e isso, na verdade, acaba fazendo com que eu tenha, inclusive, um contato maior com aquelas pessoas que vivem diariamente da pesca, vamos dizer assim. Já pesquei em diversos locais aqui do Maranhão. Que região? Já pesquei aqui, pesco constantemente ali na região de São José de Ribamar, já pesquei ali naquela região do município de Icatu, já pesquei em rios também pelo interior do Maranhão, e quando sai para pescar, sai inclusive com as pessoas da localidade. Então isso faz com que a gente aprenda também até lições de vida, com aquelas pessoas, com a dificuldade por que passam aquelas pessoas, e o impressionante, pela alegria que a maioria delas tem em viver e em relação à atividade que desempenham, que no caso é a atividade da pesca. Já tem alguma história de pescador? Tem várias histórias que já aconteceram, mas graças a Deus nenhuma delas é mais séria, mas realmente as histórias que posso contar só em relação aos peixes que nós já pegamos, e enfim, é uma atividade que realmente, pelo menos para mim, me proporciona um momento de lazer, um momento, na verdade, muitas das vezes de reflexão, porque no momento em que você está pescando, há uma certa paz interior, uma tranquilidade, e muitas das vezes, inclusive, as ideias que trago aqui do parlamento surgem naquele momento de lazer, um momento em que a cabeça não está a mil, não está funcionando, pensando nos projetos de lei, nos requerimentos, acaba, na verdade, fluindo, inclusive, ideias para que eu possa trazer aqui para o trabalho enquanto deputado estadual. Você mencionou aí que não joga futebol com tanta frequência, mas é vascaíno. É verdade. Eu até dizia antes aqui para o nosso amigo que realmente o time está enfrentando uma fase não muito boa, vamos dizer assim, mas vamos torcer para que ele possa realmente superar, aí sair dessa zona que ele se encontra, essa zona de desconforto. O único, vamos dizer assim, alívio que nós vamos ter, eu não vou dizer alívio, mas o único conforto que nós teríamos seria torcer para que o Sampaio vá para a segunda, para a Série B, e quem sabe se o Vasco tivesse que descer, nós acompanharíamos aí o jogo Sampaio e Vasco. Mas não é isso que eu torço para o Sampaio ir para a Série B e para que o Vasco continue na Série A. 2014 vai ser um ano de grandes emoções no Brasil. Copa do Mundo e eleições, né? Quais são os seus projetos já para 2014? Olha, sem dúvida, reforçar essa atividade enquanto presidente do partido, levar o partido para todos os 217 municípios do Maranhão. Nós tivemos a felicidade de construir uma chapa, na verdade, porque quando se fala em 2014, Vones, e para quem é principalmente dirigente partidário, o trabalho, ele legalmente começa, na verdade, um ano antes da eleição, que é o prazo que se tem para aquelas pessoas que desejam disputar um mandato eletivo possam estar filiados a um partido político. Então, na verdade, o trabalho já começou, o prazo encerrou agora no dia 5 de outubro, e graças a Deus nós conseguimos formar uma chapa boa, tanto para a candidatura de deputados estaduais, também para a candidatura de deputados federais, e agora nos cabe, enquanto presidente do partido, fazer com que o partido esteja presente nos 217 municípios do Maranhão. E, enquanto parlamentar, fazer, na verdade, uma prestação de contas, através dos projetos de lei que aprovamos nessa casa, através das intervenções que fizemos através do nosso mandato, no sentido de melhorar a vida do povo maranhense. Eu acho que é isso que o povo do Maranhão espera de um deputado que tem um mandato, que ele possa chegar no lugar e dizer realmente o que ele fez por aquela localidade, o que ele fez por aquele município, o que ele fez pelo seu estado, para que ele possa, assim, ter o direito de pedir para continuar mais 4 anos aqui nessa casa, que é a Casa do Povo. Assembleia Legislativa do Maranhão, quais são os projetos que marcam a carreira do deputado Eduardo Braide aqui?
Olha, um projeto que eu realmente tenho felicidade de ter sido aprovado foi uma emenda constitucional minha que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. É uma emenda que já foi promulgada, que as últimas conversas que já tive com o Poder Executivo falta tão somente chegar à regulamentação, mas já foi inclusive aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como na Lei Orçamentária Anual, a regulação e o funcionamento do fundo já a partir do ano que vem. Então, hoje no Maranhão, a previsão é de que 3% do ICMS, que é incidente sobre as bebidas alcoólicas, e 5% do ICMS, que é incidente sobre os cigarros e derivados de tabaco, vão para esse fundo para serem utilizados exclusivamente nas ações de combate ao câncer. Então, em recursos que serão destinados com certeza ao Hospital Aldenor Abelo, recursos que serão destinados à rede pública estadual, que na verdade tem essa função de combater esse mal que aflige a cada dia um número maior de pessoas, que é o câncer. Tive a felicidade, através de emendas de minha autoria, indicar recursos para o Hospital Aldenor Abelo, para aquisição de um mamógrafo, que inclusive já foi inaugurado, já está funcionando. Esse ano destinei, mais uma vez, emenda também de minha autoria para o Hospital Aldenor Abelo, que falta decidir qual é o equipamento que vai ser adquirido. Tirando o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, uma lei também de nossa iniciativa, que depois foi encaminhada pelo próprio Poder Executivo, que me deixou muito satisfeito, foi a lei que assegura a preferência de matrícula das pessoas com deficiência na rede pública estadual de ensino. Então, hoje no Maranhão já é realidade, a pessoa com deficiência, seja auditiva, visual, locomotora, ela tem o direito de preferência ao escolher a escola estadual a ser matriculada. Ela pode escolher a escola que seja mais próxima da sua casa ou mais próxima do seu local de trabalho para se matricular. Tivemos também a lei que protege os consumidores, prevendo penalidades para aqueles fornecedores que não cumprem com o prazo para a regularização de diversos serviços. E, enfim, várias leis de nossa autoria que foram aprovadas nessa casa e que me deixam, na verdade, satisfeito por conta do trabalho legislativo que conseguimos realizar ao longo desses anos aqui na Assembleia. Quero, inclusive, parabenizar o senhor pela iniciativa, porque já fiz várias reportagens no Aldenor Abelo e só quem conhece de perto a realidade de quem está enfrentando o câncer sabe as dificuldades. Inclusive, várias famílias que têm que vir do interior, pegar o transporte de 2 em 2 semanas, ficar hospedado aqui esperando por um exame, às vezes 1, 2, 3 semanas. Enfim, é uma luta muito grande. Felizmente, o hospital tem feito um bom trabalho e nós constatamos vários casos de cura, muitas pessoas que descobrem no início e, graças a recursos dessa natureza, vão estar aí superando essa doença. Parabéns pela iniciativa, deputado. Eu agradeço, inclusive, essa nossa segunda etapa do trabalho, inclusive no sentido para que possa ser adquirido pelo Hospital Aldenor Abelo um acelerador linear. O que é esse aparelho? É o aparelho que faz a radioterapia. Para que você tenha uma ideia, hoje só existe um aparelho desse no Hospital Aldenor Abelo que trabalha 24 horas por dia. Então as pessoas têm que, inclusive, no período da madrugada, fazer esse tratamento de radioterapia. Existe uma lista extensa hoje de pessoas que aguardam para fazer o tratamento da radioterapia e não conseguem fazer porque realmente só existe esse aparelho. Então eu quero acreditar que com essa nossa contribuição e com a contribuição de outros deputados também que possam se sensibilizar, assim também como a contribuição do governo do estado, quem sabe a gente pode estar tornando realidade a aquisição desse outro equipamento, que é o acelerador linear, e melhorar o tratamento daqueles que dependem da radioterapia para combater o câncer. E em tratando-se também de legislação, uma outra lei recentemente de nossa autoria que foi aprovada, foi a lei que torna obrigatório o teste do coraçãozinho em toda a rede pública estadual e nos hospitais particulares também no estado do Maranhão. Esse teste serve para que seja detectada alguma malformação congênita ao nascer, quer dizer, é um teste chamado de oximetria de pulso, um aparelho extremamente barato, tendo em vista o benefício que ele causa para a criança, que ao nascer é colocado no pulso e nos pés, no tornozelo da criança, para saber o nível de saturação, ou seja, o nível de oxigênio que está passando na corrente sanguínea daquela criança. E se por um acaso tiver com um nível mais baixo, realmente já há um indicativo de que há um problema mais sério, e você sabe que em se tratando de coração, quanto mais cedo for detectado, leva-se ao tratamento e, se for o caso, até a situação cirúrgica para que a gente possa ver cada vez mais as nossas crianças conseguirem superar esse tipo de problema.
Para finalizar nossa conversa, vou fazer um jogo de perguntas mais rápidas, você tenta responder com uma resposta apenas, ok? Tudo bem. Um filme. São tantos os filmes que eu tive a oportunidade de ver e gostei, mas eu diria Gandhi. Uma música. Eu gosto muito de uma música de Rita Ribeiro chamada Pensar em Você. Por quê? Pela letra da música, a forma como ela conseguiu expressar os sentimentos, já ao pensar em um determinado momento, em uma determinada pessoa, toda a emoção que na verdade faz a gente reviver ao ter um simples pensamento. Time é o Vasco, meu esporte é pescar. Qual seria o outro lazer? Com certeza estar com meus filhos, ir à praia com meus filhos, aproveitar os momentos junto com a minha família. Estando com a família, toda atividade que eu fizer, com certeza será atividade prazerosa em minha vida. Uma esperança. De ver, como todos nós, um Maranhão melhor, um Brasil melhor, os municípios do nosso estado melhor e ver, quem sabe, um dia que realmente a gente tenha as pessoas não passando por certas situações que a gente vê passando ainda hoje em dia. O maior motivo de felicidade? O nascimento dos meus filhos, não poderia deixar de ser, é um momento realmente de rara felicidade, só quem tem a oportunidade de ser pai é que sabe esse sentimento de felicidade que na verdade nasce da gente quando a gente realmente vê aquele ser nascer e sabe que vai ter a responsabilidade de cuidar deles durante toda a vida. Obrigado, deputado, pela sua entrevista. Fica aqui os parabéns de toda a produção da TV Assembleia para as meninas que nasceram e um agradecimento especial por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço e sempre que for convidado estarei aqui para conversar com vocês e ao tempo também em que parabenizo o trabalho que a TV Assembleia vem desenvolvendo. Espero agora, com a chegada do transmissor, do canal aberto, realmente as pessoas que têm a oportunidade de acompanhar o trabalho da TV Assembleia, realmente nós que somos deputados, recebemos diversos elogios aí nas ruas pelo trabalho que vocês desenvolvem, pela forma como há a cobertura por parte de toda a equipe que faz o sistema de comunicação aqui da Assembleia Legislativa do Maranhão. Parabéns também a vocês. Obrigado, deputado. E se você quiser saber um pouco mais sobre o perfil do deputado Eduardo Braide, pode acessar o site da Assembleia na internet e entrar em contato diretamente com ele. E semanalmente nós temos um encontro aqui no Parlamento Estadual com o programa Retrato, onde o perfil dos 42 deputados fica acessível a você, eleitor. Obrigado e até a próxima.